Muito boa noite. Pastor Genivaldo Tavares de Mello falando de São Paulo. Hoje, dia 30 de maio de 2020. Estou gravando o vídeo de número 169. Coragem para enfrentar as lutas. É o que mais precisamos nesses dias. Eu pediria, por gentileza, a você, querido irmão, que se inscrevesse no canal como forma de me ajudar a divulgar porções da Palavra de Deus. São vídeos de 10 minutos que você ouve no metrô, no trem, no ônibus, com, obviamente, o aparelho no ouvido, e nos ajuda dessa forma a difundir os bons conselhos de Deus. Muito bem. O texto que eu tomo para a meditação nesta noite está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 6, quando Paulo convida Timóteo para participar do seu ministério, do seu trabalho, e reconhece os valores do jovem Timóteo. E no verso de número 5 e 6, ele diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Essa palavra, essas três expressões, que é o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Coragem para enfrentar as lutas é o que nós precisamos. Fé, disposição, ânimo, não permitir que nosso emocional seja abalado de maneira alguma. E ele disse exatamente isso: Deus nos deu espírito, certo? Porque Deus não nos deu espírito não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Bem, eu creio que todos nós sabemos que uma das maiores alegrias que temos no nosso coração, e fazemos questão de divulgar isso para todo mundo, é que temos o Espírito de Deus em nossa vida. O Espírito de Deus habita em nós. Foi promessa de Jesus, está nas cartas paulinas, e o penhor da herança é quem nos fortalece, é quem nos dá inteligência, capacidade para compreender as coisas. E às vezes o que nós sentimos hoje causa uma certa estranheza, é o pavor, o medo que toma conta de muitos crentes diante dessa pandemia e, enfim, diante da conturbação social que há no mundo todo. Em todos os lugares tem sempre um probleminha para causar medo. Mas não somos valentes. Não há no texto aqui a expressão de espírito de valentia, porque a valentia impõe a força do braço para vencer as contendas, as discussões, as provocações. Não é isto. Ele não nos deu espírito de temor, mas deu espírito de coragem, de fortaleza, de amor, de moderação, com o qual nós podemos enfrentar as dificuldades de cabeça erguida e confiar. Eu estava lendo esse texto e fui levado à carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreve à igreja de Coríntios falando das suas tribulações, do seu ministério. E no capítulo 1 da segunda carta, capítulo 1, versículo de número, podemos considerar do verso 7 em diante, quando ele diz: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que o que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Bem, dá para perceber que as lutas de Paulo não foram poucas, foram grandes, enormes,
mas Paulo sempre manteve a coragem, a ousadia, mesmo diante da ameaça de morte, das muitas ameaças que ele sofreu, das 4 quarentenas de açoite que ele sofreu, das prisões, da fome e, enfim, do frio. Ele declara tudo isso, pois não era um tempo de bons ventos, como hoje, em que as pessoas vivem no conforto da casa e, enfim, dispõe de todo um mecanismo para poder anunciar a palavra, não se expõe de maneira ostensiva, como acontecia com o apóstolo. Bem, mas voltemos ao assunto. Vocês estão vendo meu cabelo, né? Meu barbeiro está confinado há 2 meses, desde março. E eu consultei e disse, olha, Genivaldo, eu não vou trabalhar, vou obedecer às leis, eu vou ficar aqui em casa. E não é uma casa espaçosa que lhe dê condições de poder, digamos, fazer exercícios, correr, não. É um cômodozinho pequeno, anexo ao seu salão de cabeleireiro. Eu já por 2 vezes admoestei que podia, com toda a proteção necessária, atender os seus clientes, mas ele não quis. E nem quer, enquanto não terminar essas ordens aí. E de fato tem lá suas razões, eu também penso dessa maneira, mas não posso viver assustado dentro de casa, com medo, apavorado de que alguma coisa possa vir a cometer-me. Bem, o temor, o medo é uma coisa muito ruim. E lá em Provérbios, no capítulo de número 24, verso 1, o proverbista diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. E, logicamente, se temos o Espírito de Deus em nosso coração, nós temos coragem, temos disposição, vencemos a nós mesmos, que é o nosso maior inimigo, está aqui em nós, nossa mente, a maneira como nós pensamos, o que nós ouvimos. Às vezes ficamos amedrontados com tudo, porque o que tiver de acontecer vai acontecer, quer você se esconda no porão da casa, ou você, enfim, para onde quer que você corra. Não significando com isso que nós não devemos obedecer às orientações do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, dos governos de Estado, não, temos que obedecer. Mas temos que levar em conta que temos uma vida que exige empenho no trabalho, na forma como temos que ganhar a nossa vida, sustentar nossa família, nossos filhos, e manter sempre o ânimo. É isso que é importante. Eu não sou uma pessoa valente e nem tenho uma fé talvez maior do que a de qualquer um de vocês, não. Sou uma pessoa sujeita às mesmas fraquezas. Mas o Espírito de Deus, que domina o meu coração, que também deve dominar o seu coração, é Ele quem nos assiste todo o tempo, em todas as circunstâncias. E veja que nada aconteceu com Paulo se não houvesse, de uma certa forma, a permissão de Deus. Não é? A permissão de Deus. Deus sempre propõe livramentos quando assim convier, quando assim estiver nos seus planos, ou quando houver interesses maior em nossas vidas. E eu creio que nós podemos vencer essa batalha com muita tranquilidade. Incomoda sim não poder trabalhar, não poder ganhar o pão, ter que depender de que o governo mande uma ajuda, de que o vizinho, o amigo, o parente, alguém da igreja nos traga alguma coisa para nos ajudar, nos auxiliar na manutenção do pão diário. Tudo isso a gente considera e vê o amor que as pessoas têm umas pelas outras, mas não é exatamente aquilo que nós queremos. O que nós queremos é que Deus nos dê graça e que esse mal seja levado da nossa terra, da nossa pátria, que haja paz nos corações, não somente no Brasil, mas no mundo todo, que as pessoas tenham paz. Mas sabemos que o tempo é de muita provação.
Nós sabemos que vem a grande tribulação, mas já vivemos numa tribulação, numa grande tribulação, não é a grande tribulação prevista, e que ela se direcionará quase que exclusivamente para Israel, que Jesus chamou de tempo de angústia para Jacó. A Bíblia chama tempo de angústia para Jacó. Tempo como nunca houve, que se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne suportaria. Falando da grande tribulação que há de vir após o arrebatamento da igreja. Irmão, se você tem o Espírito de Deus na vida, levante a cabeça, tenha coragem, não perca o ânimo, não perca o desejo de viver, de ser útil para os seus filhos e netos, porque muitos dependem de nós. Às vezes pode não depender financeiramente, mas vai depender do nosso ânimo. É tão bom quando chego na casa dos meus familiares, como tive hoje, aniversário da minha neta, e graças a Deus estou sempre animado e dou aquela palavra de ânimo, oro com eles. Isto é que é importante, que Deus guarde suas vidas, a nossa vida, e que nos dê paz. Não esqueça, o Espírito de Deus habita em você, e se Ele habita em você, você pode usufruir desta força e vencer todos os obstáculos. Beijos, Deus abençoe grandemente o coração de vocês. Grande abraço a todos.